Ontem tivemos a prova da Polícia Federal e a gente tem uma série de lições que a gente pode aprender com esse certame. Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Antônio Pedro, eu fui o primeiro colocado na prova da PF de 2021, hoje sou auditor de controle externo, já passei em diversos concursos como Câmara dos Deputados e Senado Federal e hoje eu vim aqui para analisar um pouco o que aconteceu com esse concurso da PF em 2025, como que foi a prova, que tipo de lições a gente pode tirar dessa prova. Então vamos lá. Historicamente, né, desde 2018, houve uma mudança no perfil de cobrança da Polícia Federal. A gente deixou de ter um peso grande para as matérias de direito e a Polícia Federal começou a priorizar cada vez mais outras matérias, como as matérias de exatas, português e as matérias de contabilidade e de TI. Então, esse foi sempre o jeitão da prova da Polícia Federal. 2021, isso se acentuou ainda mais, então a gente teve ainda menos questões de direito e o peso ainda foi maior nessas matérias. E a gente teve a prova de 2025, que veio com um edital praticamente igual desses dois últimos concursos. O que era esperado? O que era esperado da maioria das pessoas? Olha, o mais esperado, como o edital se repetiu, é que a prova tenha o mesmo perfil, tá? Muita gente falava, eu tinha uma certa opinião também, de que aumentaria um pouco as questões de direito. Então, o que eu achei que poderia acontecer? Eu achei que, poxa, eram 10 questões de direito, né? 12 questões de direito. Eu achei que, poxa, podiam tirar, sei lá, no máximo umas 4 questões de raciocínio lógico, né? Mas eu esperava que tirasse umas duas, tirar umas entre 2 e 4 questões de estatística, entre 2 e 4 questões de português, e aí você jogava mais 12 questões para direito ali. Eu achei que esse era o máximo de direito que a gente poderia ter nessa prova, mas o Sebrasp ele deu uma surpreendida geral na galera, né? E a gente teve uma prova com 34 questões de direito. Então, o que aconteceu? Ao invés do bloco 1, que é o bloco de 60 questões que a gente não sabe o que vai cair para cada matéria, né? Porque o bloco 2 e o bloco 3 já é determinado. A gente teve um peso muito grande. A gente teve a prova muito mais distribuída. Então, o que o Sebrasp fez? Ele pegou essas 60 questões e distribuiu mais ou menos de maneira igual para todas as provas e mudou um pouco esse perfil de dar o peso muito grande. O que aconteceu? Ele, ao invés de tirar duas questões de raciocínio lógico, ele tirou 4 de raciocínio lógico, tirou 4 de estatística. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Mas o que mais me surpreendeu, que eu nunca vi acontecer, foi tirar 14 questões de português. Então a gente teve uma prova da Polícia Federal só com 10 questões de português. E sinceramente isso é uma coisa muito inédita. Eu acho que ninguém conseguiu prever isso aí, né? Muita gente falava, né, que os direitos deviam voltar com mais força, né? Que isso era provável que ia acontecer. Mas eu acho que, a não ser que a pessoa tivesse uma informação realmente privilegiada, eu acredito que era impossível prever que você ia conseguir falar que iam ser 10 questões de português ao invés de 24 questões. Isso foi uma coisa totalmente inédita. E aí, o que acontecia, né? Por conta da prova da PF ser muito desbalanceada, né? A gente tinha uma prova ali com 120 questões e você tinha 5 matérias de um lado que valiam 96 pontos e as 5 matérias do outro lado, as matérias de direito, valiam, se não me engano, 12 pontos, uma coisa assim. Agora eu tô fazendo 108 pontos para as 5 matérias principais e as outras 5 matérias de direito valiam 12 pontos, totalizava 120. O que acontecia? Muita gente abandonava os direitos, né? Falava assim, é pouco custo-benefício, eu vou focar aqui na 108 e vou estudar só elas, tá? E, de fato, essa é uma estratégia que fazia sentido, tá? E o que eu defendia? Eu defendia que você tinha que olhar para essas 5 matérias principais, você tinha que trabalhar pesado nelas, e as outras matérias, as matérias de direito, você deveria estudar, mas deveria estudar com um peso menor, tá? E eu acredito que essa estratégia não é errada, tá? Para esse tipo de concurso. Eu não acho que é errado você estudar menos os direitos e dar um foco principal nas outras matérias. Porque mesmo com essa mudança, a gente tem que informática e contabilidade é metade da prova, tá? Metade da prova foram só 2 matérias. Então, os direitos eles continuaram com um peso menor comparado com outros concursos. Mas de fato quem abandonou a matéria se lascou, tá? Quem abandonou a matéria perdeu 34 pontos na prova. E isso mostra que a mesma coisa que eu venho falando, a estratégia mais eficiente para você se preparar para um concurso
É você estudar antes, tá? Você estudar antes é a principal estratégia para você ir bem em qualquer prova. Então, quem estuda há 1 ano, há 2 anos, a pessoa ela fecha as principais matérias, sobra tempo, ela fecha os direitos também e ela tá blindada para qualquer tipo de inovação da banca ali no dia da prova. Agora, quem vive de pós-edital, quem vive de estudar faltando 5 meses para a prova, tem que fazer pequenos sacrifícios. A pessoa não vai conseguir estudar tudo. Então ela vai, poxa, não vou estudar legislação extravagante, não vou estudar direito constitucional, não vou estudar penal, vou estudar só as matérias principais. E aí acabou que nesse concurso específico não deu tão certo, tá? Não deu tão certo, porque a prova deu uma mudada no perfil, mas quem estuda há mais tempo tá blindado a qualquer tipo de mudança. Eu acho que, pô, a visão do cara que começou a estudar faltando 3 meses, faltando 4 meses para a prova, ele realmente tem que cortar uma série de matérias, se ele não conseguir ter tempo, se ele não conseguir estudar com a intensidade suficiente. Agora, quem estuda mais tempo está blindado para qualquer tipo de interferência, qualquer tipo de interpretação da banca. Inclusive, vou te dar o meu exemplo. Quando eu estudei para a prova de 2021, a minha grande referência era a prova de 2018. E a prova de 2018, ela já teve pouquíssimas questões de direito, né? Eram pouquíssimas questões de direito na prova de 2018 e a prova de 2021, o edital veio praticamente igual. E os professores falavam a mesma coisa. Tinha muita gente que dizia que iam aumentar as questões de direito, que a prova ia se rebalancear. E de fato não aconteceu, tá? Não aconteceu. A prova, inclusive, diminuiu ainda mais os direitos. E como que eu estudei? Eu priorizei as matérias principais. Mas eu cheguei na prova. E o que aconteceu? Eu fechei os direitos. Eram ali 10, 12 questões de direito e eu gabaritei todas elas. Por quê? Porque eu estava pronto para, se viesse uma prova só de direito, eu mandar bem. Então, não importava se viessem 10 questões de direito, 12 questões de direito, 30 questões de direito, 40 questões de direito, eu ia passar naquela prova. Porque eu estava estudando para me preparar para qualquer cenário possível. Eu estudei bem, revisei bem todas as matérias. Deu tempo de fazer isso. Eu estudei durante 2 anos. Deu tempo de revisar tudo que eu queria revisar. Agora, se você estuda, vive de pós-edital, infelizmente não vai dar tempo. E aí, se a banca botar alguma pegadinha em você, aí o seu plano não vai funcionar. Então, essa é a principal lição da prova da Polícia Federal. Não viva mais de pós-edital. Estude com antecedência para os próximos concursos. Pense sempre para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. Pense para daqui a 6 meses. Para de pensar só em pós-edital, viver pingando de galho em galho, querendo fazer concurso, porque não é assim que funciona. O ideal é que você sempre se prepare com antecedência e consiga estudar todo o edital. O principal segredo para você passar em concurso é você esgotar o edital. Esgotando o edital, você está preparado para qualquer tipo de desafio, tá bom, pessoal? Inclusive, fazendo uma pequena chamada aqui para vocês, hoje eu lanço o Método 01, eu lanço o meu curso com todas as minhas técnicas de estudo, o passo a passo para a sua aprovação. Então eu falo o que você vai fazer desde o seu primeiro dia de estudo até a data da sua prova. Na etapa 1, eu falo para você a importância de você construir a sua base e você vai construir uma base sólida que vai te preparar para qualquer pegadinha que a banca jogar para você. Então, independente se a prova vier com poucas questões de direito, muitas questões de direito, se o peso vier em exatas, se o peso vier em humanas, se o peso vier em português, você com a sua base sólida, você vai estar preparado para cada desafio. Na etapa 2, eu te ensino como revisar somente aquilo que você precisa, que aí você vai ganhar muito tempo e vai perceber que você vai conseguir rodar muito mais rápido o edital e fazer revisões muito mais eficientes. E na terceira etapa, eu ensino você a fazer aquele ajuste fino, quando você for um aluno avançado, para você se tornar um aluno capaz de chegar nas primeiras colocações do seu concurso. Então, o Método 01 foi lançado hoje, tá aqui o link na descrição, no primeiro comentário fixado, dá uma conferida lá, que eu realmente me esforcei para entregar um conteúdo sintetizado, um conteúdo curto, mas só com informações imprescindíveis para você realmente estudar com muita qualidade. Não deixe de conferir o Método 01, que vai valer a pena demais para você. A gente tem uma série de depoimentos de alunos que tiveram o estudo realmente transformados pelo Método 01. Dá uma conferida lá. Mas é isso, pessoal. Então, realmente, a prova da PF ela pegou.
muita gente de surpresa. Essa questão dos direitos, se esperava realmente que iam aumentar, mas tirar assim tanto de português, eu acho que realmente foi algo inédito do Sebrasp. Em relação às questões, tá? Confesso para vocês que eu não fiz a prova, não consegui olhar ela a fundo, eu dei uma passada de olho. O que eu percebi? Que a parte de exatas, principalmente estatística, veio bem mais tranquila do que de 2021. 2021 a gente tinha questões muito mais difíceis, né? Continuou difícil porque a matéria é difícil, mas ela veio mais resolvível, assim, uma pessoa que estudou muito estatística poderia gabaritar, por exemplo. Tá? Já em 2021 era extremamente difícil, mesmo quem estudou muito gabaritar. Eu mesmo errei algumas questões lá de estatística, mesmo sendo um dos meus fortes. Raciocínio lógico parece que seguiu mais ou menos o padrão, com algumas questões fáceis, algumas questões difíceis, mas aquele esquema manjado lá, que quem estuda muito consegue fechar a matéria. Português, pelo que os meus alunos me contaram, não estava complicado, e contabilidade também, o pessoal falou que veio um pouco mais fácil, que inclusive o Silvio Sandi deu várias dicas aí que foram matadoras aí no Hora da Verdade. Foi uma das dicas que eu dei para eles, era aproveitar esses Horas da Verdade que iam ajudar bastante. E informática parece que ela veio difícil sim, mas veio de certa forma previsível ali. O pessoal até falou que no curso do Rani estava com praticamente tudo lá. Então, o que eu espero em relação a esse concurso, em relação à nota de corte? Toda vez que você aumenta direito e diminui exatas, você tem um aumento da nota de corte, tá? Isso é uma coisa normal. Provas com muito direito têm a nota de corte maior. E provas com peso maior em exatas, que são matérias que as pessoas erram mais, têm a nota de corte menor. Então, por esse fator, eu penso que talvez suba um pouco a nota de corte. Já por um outro lado, baixou português. E português é uma matéria que as pessoas vão bem. Então, isso deve fazer com que a nota de corte abaixe. Diminui o número de vagas. Isso faz com que a nota de corte aumente. Mas diminui o número de inscritos. Isso faz com que a nota de corte abaixe. Então, a gente está com uma situação que é muito difícil de prever, porque nós temos uma série de variáveis. O que eu acho como um palpite pessoal mesmo, pessoal? Como um palpite mesmo. Eu acho que a nota de corte vai subir um pouquinho, tá? Eu acho que isso aí deve acontecer. Não acho que vai ser uma coisa exorbitante, não acho que a nota de corte vai ser 80 e tal. Acho que vai subir um pouco, né? Pelo fato de a gente ter esse movimento maior de aumentar as questões de direito, né? Mas como foi algo meio que surpreendeu a galera, talvez isso não tenha um impacto tão grande em aumentar a nota de corte, né? Mas a gente vai precisar realmente esperar para ver. Em relação à redação de agente, eu achei que foi uma redação muito boa para o cargo. Quem estudou bem em informática conseguiu desenrolar bastante a redação. Se você seguisse aquelas dicas do esqueleto de redação, você estaria pronto, na realidade, para escrever sobre qualquer tema. E esse é um tema aí que quem estudou bem em informática conseguia desenrolar, eram conteúdos que eram familiares para você escrever. E a parte de escrivão veio um pouco diferente, né? Falando sobre a linguagem e tudo mais. Mas eu acredito que dá para o cara desenrolar sim, tá? Dá para o cara falar da importância de você ter uma escrita clara, objetiva, para ser acessível para a população, que esse relatório feito pela polícia vai ser lido por autoridades, mas também vai ser lido pelas partes no processo e tudo mais. Então, eu acredito que dá para você desenrolar. Foram 2 temas de redação que eu acho que não surpreendeu muita gente, tá? Poderia um tema que surpreenderia, por exemplo, se viesse algo muito específico de uma legislação extravagante, que você precisasse conhecer alguns artigos de uma lei, e aí quem não conhecesse rodava. Mas não, acho que é uma redação que qualquer pessoa conseguiria escrever. Qualquer pessoa que realmente estudou para esse concurso, conheceu ali as matérias ali de redação oficial, conheceu as matérias de informática, conseguia pegar e fazer uma boa redação. Então, essas foram as minhas impressões sobre essa prova da PF aqui de 2025. Eu espero que você tenha ido bem nessa prova. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você que é meu inscrito aqui do canal. Mas, se não deu nessa prova, ergue a cabeça, continua a sua caminhada, porque tem muito concurso bom por aí. Eu vou manter aqui, vou continuar aqui no YouTube dando várias dicas para você. E se você quiser estudar com as minhas técnicas de maneira realmente eficiente e transformar o seu estudo para concurso, não deixe de conferir aqui o Método 01. Beleza, pessoal? Tamo junto, valeu, até a próxima e sucesso nessa prova. Abraço!